você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta segunda-feira? Após a eleição, Arthur diz que vai enfrentar crise para cumprir promessas de campanha. Marcelo Ramos agradece os 450 mil votos, se considera vitorioso pela expressiva manifestação nas urnas e diz que não é hora de encontrar os culpados para a derrota no segundo turno. PSDB conquista 14 prefeituras no segundo turno. O PT perdeu em todas. Governo avalia que resultado das urnas sepulta discurso do golpe da oposição. Acordo Maduro inicia diálogo com a oposição venezuelana. Em fuga, motoqueiro cai e morre após assaltar mulher no bairro de São Francisco. A agricultura encontrando crivado de balas no Cacau Pireira. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. Trovoada com muita chuva. Foi assim que começou esta segunda-feira e o clima-tempo previa só 8 milímetros de precipitação pluviométrica e a chuva prossegue. A temperatura caiu para 22 graus por volta de 1h da manhã e agora está nos 24 graus centígrados. A máxima prevista é de 36 graus. A umidade no ar está em 85% e os ventos estão com 5 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro, é o 34º dia do ano do calendário gregoriano, o 35º em anos bissextos. Faltam 61 dias para acabar 2016. É dia de Santo Afonso Rodrigues. Comemoramos o Dia das Bruxas. Dia das donas de casa, dia da normalista, dia da poupança, dia mundial da repórter policial, dia da lei da vacina obrigatória, dia nacional da poesia e o dia nacional da proclamação do Evangelho. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1916, morre Charles Taze, fundador das Testemunhas de Jeová. 1945, Getúlio Vargas, depois de ser deposto e de lançar manifesto em apoio a Dutra, se retira para São Borja, no Rio Grande do Sul. 1984, era assassinada a primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. 1966, uma tragédia. Acidente aéreo com um avião da TAM perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, matou 99 pessoas. 2010, Dilma Rousseff é a primeira mulher eleita presidente do Brasil. 5h48. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Centenas de pessoas aproveitaram o embarque gratuito nos ônibus de Manaus por conta das eleições 2016 para curtir a praia da Ponta Negra neste domingo. Calcula-se que 8 mil pessoas aproveitaram para se deliciar nas águas do Rio Negro. Peregrino, era muita gente na praia ontem. Ah, Paulo, sem dúvida nenhuma, muita gente na praia, muita gente aproveitando o ônibus 0800 para poder banhar-se na Ponta Negra. Após votarem, as pessoas foram para a Ponta Negra, muita gente, né, Paulo, tomando aquele banhozinho de rio. Não tinha muito sol, mas ainda assim as pessoas, os populares, aproveitaram bem a praia da Ponta Negra ontem. Pelegrini, a Polícia Civil, sob o comando do delegado-geral da instituição, Francisco Sobrinho, delegado-geral adjunto Isaí Soares da Silva e o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado-geral Deloy, deflagrou na noite de sábado e na madrugada do domingo a Operação Lei Seca, que resultou no fechamento de 72 estabelecimentos comerciais na capital por estarem comercializando bebidas alcoólicas na noite que antecedeu o segundo turno das eleições municipais 2016, que ocorreu neste domingo. E as violações continuaram. Esse aí são números parciais ainda, não é, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, e deve vir mais coisas ainda por aí, num grande trabalho aí da Secretaria de Segurança, à frente desses delegados aí que você mencionou e mencionou muito bem, Paulo, somente na zona leste da cidade, eu prestava atenção na matéria que você passava ontem, Paulo, 17 bares tão somente na zona leste da cidade. Em outras partes da cidade também, a polícia agiu bem, fechando bares aí em toda a cidade. As pessoas sabem que é proibido, insistem, querem burlar a lei e deu no que deu. 72 estabelecimentos comerciais foram fechados e números parciais ainda. Mas, Pelegrini, ontem o trânsito da cidade não foi tão agitado como se esperava, não?
Não, Paulo, pois é, né? Até nos surpreendeu, né? Nós que estivemos aí durante todo o processo eleitoral, nós também que dirigimos a nossa viatura, Paulo, encontramos um trânsito bem tranquilo. Para falar a verdade, eu não senti congestionamento em nenhuma parte da cidade. Em algumas, sim, um trânsito um tanto quanto mais lento, porém não tivemos nenhum momento de congestionamento, de qualquer coisa assim. É bom que se diga também, Paulo, que os homens do Manaus Trans estiveram aí nos principais cruzamentos desde cedo. Nós já destacávamos isso, a difusora começou bem cedo, não, Paulo, a transmissão, e nós já observávamos essa situação do trânsito e observávamos também que os agentes estavam aí nos principais cruzamentos. A grande confusão do dia ficou por conta do transporte coletivo e gratuito ontem, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, nós também, né, acompanhamos essa situação, bem como toda a nossa equipe aí, muita gente reclamando, Paulo, e não foi assim um fato isolado de uma determinada zona, foi principalmente, aliás, em todas as zonas da cidade. Se a gente pode destacar um pouco mais de problema na norte e na leste, porque também são as duas maiores zonas da cidade. Entretanto, nas demais zonas também tivemos aí problema com o transporte coletivo. O principal deles, não, Paulo, a demora e nas estações, os ônibus estacionados, enquanto que as pessoas esperavam muito nas paradas de ônibus. Chuva forte caiu em Manaus, acompanhada de ventos também moderados e muitos trovões e relâmpagos durante o início da madrugada. E a chuva persiste ainda. É fina, uma chuva leve ainda cai sobre a cidade nesse instante, mas a chuva veio muito forte durante o início dessa madrugada em Manaus. E começando aí por volta da meia-noite. Muita água, pistas escorregadias, se observou mais uma vez a imprudência de muitos motoristas imprimindo alta velocidade aos seus carros durante a chuva, Peregrini. E eu perguntava a você ainda há pouco se aconteceu alguma ocorrência que mereça destaque, se o Corpo de Bombeiros foi acionado por alguma parte da cidade. Pois é, Paulo Guerra, logo pela manhã você já se mostrava com essa preocupação, me passava essa pauta e nós assim o fizemos, Paulo. Nós procuramos contato com o Corpo de Bombeiros, tivemos o contato e graças a Deus, Paulo, nenhum chamado devido à chuva. Chuva essa, como você colocou muito bem, que aí na área da cidade ainda chove. Nós estamos no extremo norte da cidade, aqui nas proximidades do Instituto Médico Legal, e até o presente momento, Paulo, ainda chove sim. Tempo muito nublado, o sol ainda não apareceu, nuvens cinzentas e baixas nesse momento, e como você bem colocou, o chuvisco, também conhecido como chuva fina, não, Paulo? Sem dúvida alguma, ou uma chuva leve, como queiram. Peregrini, a temperatura baixou muito durante a madrugada. No início da madrugada, os termômetros marcavam 22 graus em Manaus. Coisa rara, né, Paulo, para nossa realidade, mesmo sendo na madrugada, coisa rara, e nós estamos aí, eu acredito, Paulo, que nós estamos bem perto dessa temperatura ainda, estamos aí entre 23 e 24, entre 22 e 24, sem dúvida nenhuma. Friozinho, Paulo, chuva fina na cidade, e a cidade ainda, Paulo, com trânsito bem tranquilo, mas bem diferente do que a gente vê aí numa segunda-feira aí normal, né? Já que hoje nós temos aí algum ponto, Paulo, facultativo, não, Paulo? Para o município, né? E Peregrini, nós tivemos aí também alguns fatos que aconteceram. Já ontem um motoqueiro assaltava uma mulher e em fuga ele foi perseguido, terminou se desequilibrando e caiu, não é? Pois é, Paulo, né? Eu lembro que vocês já informaram ontem na transmissão da difusora, você tinha um papo com a Larissa Balieiro que chegava primeiramente com a informação, depois a gente foi também em busca de mais detalhes e nós chegamos a essa conclusão com a chegada da polícia ao local. Esse homem que morreu, ele havia roubado a bolsa de uma mulher e estava fugindo em uma motocicleta. Um carro de um desconhecido estava fazendo a perseguição a esse carro, a essa moto onde estava o bandido. De repente ele foi convergir à esquerda ali nas proximidades da Cefaz, quando de repente Paulo Guerra ele
se desequilibrou, né? Perdeu o controle da moto, acabou caindo e bateu com a cabeça na sarjeta. Ele acabou morrendo na hora. Foi muita movimentação. Populares chegaram rapidamente ao local. Posteriormente, a Polícia Militar e o carro do Instituto Médico Legal, por volta das 19 horas, já fazia o transporte do corpo à sede do Instituto Médico Legal. Tiros de espingarda mataram um agricultor. Onde ele foi encontrado, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo, numa pequena ribanceira em meio a um lamaçal no Cacau Pireira. Para quem quer ficar bem localizado, Paulo, naquela estradinha de barro onde a balsa ancorava antigamente, ali no outro porto, sem ser aquele principal do Cacau. Esse homem estava por lá, Porto do Paulo. Brito seria isso? Paulo, Porto do Rapão, conhece demais lá pro outro lado. Deus me livre. Então, Paulo, foi isso aí. O homem foi encontrado lá morto. Não se sabe ainda quem atirou nesse homem. Ele foi morto, Paulo, com tiros de espingarda. Alberto Pellegrini vai voltar com tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Nenhum assalto a ônibus aconteceu não, né, Pellegrini? Não, Paulo, nós tivemos aí um assalto que nos chamou a atenção, vamos destacar daqui a pouco, Paulo. Outros ladrões de celular. Ontem ele estava fazendo assalto, estava fazendo graça, já tinha feito aí alguns assaltos, aí de repente apareceram os populares, né, Paulo? Resolveram reagir, rapaz, deram uma pisa, deram uma pena nesse homem, que ele foi levado ao pronto-socorro e posteriormente só que ele foi preso. E ultimamente muitos ladrões têm sido agarrados pela população e espancados, e alguns até a morte, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, como a gente noticiou isso esse ano, né? Muitas pessoas aí, muitos ladrões que foram mortos por agressão física, por pauladas, e a população se revoltando e matando os bandidos aí, fazendo justiça com as próprias mãos. Isso tem acontecido realmente, Paulo, muitas vezes na cidade. Roberto Pellegrini, bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Parabéns pelo trabalho ontem, hein? Oi? Parabéns pelo trabalho ontem. Opa, Paulo, obrigado, valeu. Então, daqui a pouco a gente está indo mais ou menos, mais uma vez, quero dizer, para trazer aí as informações de polícia, Paulo, como você já colocou aqui na área central chove, na zona norte também chove, em toda a cidade ainda está chovendo, é uma chuva fina, mas como você colocou na abertura do jornal, vale mais uma vez a gente lembrar, todo cuidado é pouco para quem está dirigindo. Tem que diminuir um pouquinho a velocidade, ligar o farol baixo, não, Paulo, e todo cuidado é pouco. Paulo Guerra. 5h58. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Goiânia em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. E ainda vai 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz Amiga, no Lago do Libão. Voz e Conquista, bairro Novo Maracá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom, em Iranduba. 6h02 em Manaus. O aeroporto internacional Eduardo Gomes está operando por instrumentos desde o início da madrugada. Devido ao mau tempo, há pouca visibilidade neste campo de pouso. Portanto, o aeroporto Eduardo Gomes opera normalmente para pousos e decolagens, mas operando por instrumentos. A partir desta segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas passa a oferecer atendimento em libras para os surdos interessados em tirar a carteira nacional de habilitação ou que precisem de atendimento para quaisquer os outros serviços prestados pelo órgão estadual
de trânsito. O público que curte músicas genuinamente brasileiras poderá apreciar no dia 4 de novembro a apresentação gratuita do Grupo Camerata de Choro da Universidade do Estado do Amazonas. O grupo faz parte de um projeto de extensão dos alunos do curso de música da instituição. A apresentação ocorrerá a partir das 20 horas no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do Estado está com inscrições abertas para o 14º Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia. O evento acontece nos 18 e 9 de novembro no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. A programação contará com a presença de pesquisadores nacionais e internacionais, municipais e locais, entre eles o professor da Tokyo Metropolitan University, Toshiro Aigaki, que ministrará palestração na ampliação da longevidade no espectro sexual das drosófilas, que são as moscas. 6h04 em Manaus. Temos informações do sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da Difusora. Período chuvoso, Paulo, aqui no Vale do Juruá. Início do inverno trouxe também água para o Rio Juruá. A navegação começa a fluir normalmente rumo aos municípios que ficam às margens do Rio Juruá. Uma boa notícia, Paulo. Como não houve recuperação do sistema viário nas cidades aqui da região, as ruas dos municípios, Paulo, estão destruídas. Dá tristeza ver. Existem lugares onde o acesso a bairros ficou interrompido. As cidades mais afetadas aqui na região, com a Buraqueira só e Irunepé, o município de Carauari. Carauari é a ladeira do São Francisco, Paulo, um grande bairro aqui que dá acesso ao centro da cidade, se acabou. Não dá para as pessoas mais passarem. O bairro de Fátima, Samuel Amaral e o bairro da Luz são os bairros mais afetados. As ruas se transformaram num lamaçal só. E com período chuvoso aí dá para imaginar, o Deus nos acuda. E o município de Irunepé, Paulo, a cidade praticamente se acabou. 90% dos bairros estão aí quase intrafegáveis, uma buraqueira só. E as prefeituras não têm dinheiro para bancar o asfalto, a matéria-prima e nem muito menos, Paulo, construir uma usina que traga o material com as empresas. Portanto, depende única e exclusivamente aí do governo estadual. O município de Irunepé, o lugar mais afetado é o bairro Santo Antônio e o bairro Nossa Senhora de Fátima. Apenas um alerta aí, Paulo, para que aconteça o trabalho aí de recuperação. Agora não, porque começou o período chuvoso, mas no próximo ano tem uma nova visão para que o trabalho aconteça e facilite a vida das pessoas aqui na região. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio Ramos, 6h06. Eu pergunto ao Hélio Ramos, quando foi que algum prefeito disse que tinha dinheiro para fazer alguma obra? Nunca teve dinheiro. Temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A violência que vem tirando aí o sono da população de Manacapuru, a cada dia se fortalece, cada vez mais se distancia do fim. É sabido a forma como chegamos ao fundo deste poço que está entulhado por tanta violência. Pouco a pouco fomos perdendo o caminho da paz, porque nunca nossos legisladores reagiram. E nós mesmos assistimos essa situação passivamente. As leis foram sendo enfraquecidas pelos que temiam leis mais severas, a morte foi se banalizando e tudo que era incomum tornou-se comum na vida das pessoas. E agora é preciso mais que coragem para enfrentar a realidade das ruas, que se transformou numa verdadeira ficção de terror. A cidade vive essa guerra interna e no meio dessa luta entre a lei fraca e os foras da lei fortalecidos está a população, que trabalha e gostaria de ter paz. Perdemos a confiança nos que dominam a lei e que poderiam nos defender. Mas parte da culpabilidade está também na sociedade por ter permitido se formar em nosso meio esse estado do crime, que está se impondo pelo medo e a incapacidade de a segurança pública impor a verdadeira lei. Não estão nem aí, foram acostumados a terem direitos, por isso tolhem o direito à vida, à liberdade, o direito de ir e vir e ao trabalho das pessoas supostamente livres. É um filme de terror onde todos somos personagens, preocupados com essa onda de violência, a chegada do Natal, festa de final de ano e o alto índice de roubos e assaltos. Na última sexta-feira, diretores da CDL Manacapuru realizaram uma reunião onde a pauta seria exatamente a segurança. Foram convidados empresários e comerciantes, além do comandante da PM, delegado de polícia, promotores e juízes da comarca. Por incrível que pareça, dos mais de 1.500 empresários, somente 7 compareceram. Dentre as autoridades, apenas o comandante da PM esteve presente,
que por sua vez está se virando nos 30 com os poucos recursos providos do Estado para manter a ordem. Não dá para ficar olhando o tempo passar e deixar a coisa desguarnecida. A ilegalidade vai avançando e os fora da lei vão dominando. A sociedade precisa se manifestar. Quem precisa de apoio é a polícia e não o bandido. Bem, Paulo, os diretores da CDL já preparam uma outra reunião e todos serão convidados. A esperança é que pelo menos as autoridades estejam presentes, o que eu duvido muito. Para o Jornal da Manhã, Zé Guedelli. 6h09 em Manaus. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência irá participar de mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas. A novidade da feira serão as 4 oficinas e a vivência em acessibilidade que serão ofertadas nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Zona Norte, Madalena Cidal, na Zona Oeste, nos dias 4 e 11 de novembro de 2016, respectivamente pela manhã e pela tarde. A 5ª edição da Feira de Artesãs Itinerantes será realizada hoje e amanhã no estacionamento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, em Ipaã, de 8 às 14 horas. O evento aberto ao público é realizado pela Gerência de Educação Ambiental em parceria com o Grupo de Artesãs Itinerantes. Essa edição contará com exposição de artesanatos natalinos, bijuterias regionais, itens de decoração em madeira, bonecas de pano, costura em patchwork, bem como itens artesanais de cama, mesa e banho. Em infrações ambientais renderam mais de 6 milhões de reais em multas este ano, segundo dado do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Ao todo foram registradas pelo órgão 199 irregularidades, como desmatamento ilegal e detenção de animais silvestres sem licença, 46% a mais do que em todo o ano passado, quando 136 autos de infração foram lavrados. Em todo o ano passado foram registrados 136 infrações ambientais que renderam 13 milhões de reais aos cofres públicos, conforme o IPAAM. Os programas de residência médica do Estado estão com vagas abertas para a seleção de médicos formados ou com conclusão prevista até 28 de fevereiro de 2017. As inscrições seguem até o dia 4 de novembro. As vagas são para hospitais universitários, hospitais públicos e particulares. A seleção é composta por 3 etapas: prova escrita com 50% da pontuação e de caráter eliminatório, provas de habilidade e análise curricular, correspondendo a 40% e 10% de pontuação, respectivamente. Anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, dermatologia, infectologia, medicina familiar e comunidade, neurocirurgia, neurologia, obstetrícia e ginecologia, oftalmologia, ortopedia, traumatologia, otorrinolaringologia, pedologia, pediatria e radiologia e diagnóstico por imagem são as especialidades ofertadas nessa seleção. As vagas são para o Hospital Universitário Getúlio Vargas, Fundações Secom, Adriano Jorge, Alfredo da Mata e Tropical, além dos hospitais Adventistas de Manaus e Newton Lins, entre outras unidades. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou na última sexta-feira os nomes dos 50 estudantes da rede pública selecionados para participar do programa Jovens Embaixadores 2017. O programa, que este ano comemora 15 anos, é patrocinado pela Missão Diplomática dos Estados Unidos e por parceiros privados. A viagem dos Jovens Embaixadores será de 13 de janeiro a 4 de fevereiro do ano que vem. Jefferson Caleb Santos de Souza, de Baués, e Everton Thiago Horta de Negreiro, de Manaus, estão entre os selecionados. 25 colaboradores do projeto Biometria serão homenageados hoje às 3 da tarde no auditório Alexis Ipiranga Benevides Filho, sede da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. O projeto refere-se a um convênio celebrado entre o governo do Amazonas, por meio da ADES, e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que teve como objetivo atender às demandas de recadastramento biométrico no estado do Amazonas, em cumprimento à resolução TSE número 23335/2011, que disciplina os procedimentos para a realização de revisões de eleitorado de ofício, com vistas à atualização do cadastro eleitoral, decorrente da implantação em municípios previamente selecionados pelos tribunais regionais eleitorais da nova sistemática de identificação do eleitor mediante incorporação de dados biométricos. Agora 6h12. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, informou que a maior torre de estudos climáticos do mundo, o Observatório da Torre Alta da Amazônia, o ATO, começou neste mês a receber os equipamentos que servirão para monitorar os dados sobre a interação do clima da floresta amazônica e a atmosfera. Segundo o INPA, o ATO é o maior também que a Torre Eiffel, em Paris. Com 325 metros de altura, a torre está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Atumã,
a 150 quilômetros em linha reta de Manaus, no município de São Sebastião do Atumã. Instalada em uma área livre de qualquer tipo de poluição, o ambiente prístino, a torre vai monitorar o clima da região amazônica por um período de 20 a 30 anos, a partir da coleta de dados sobre os processos de troca e transporte de gases entre a floresta e a atmosfera. Arthur Neto, do PSDB, foi reeleito prefeito de Manaus no segundo turno das eleições municipais com 55,96% dos votos válidos neste domingo. O Tucano derrotou o candidato Marcelo Ramos, do PR, que ficou com 44,04% dos votos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, Arthur conquistou 581.177 votos contra 457.809 de Marcelo Ramos. O prefeito reeleito Arthur Neto, do PSB, e o vice Marcos Rota, do PMDB, comemoraram a vitória nas urnas junto com os eleitores da estação 45, situada na zona leste de Manaus, na noite deste domingo. Questionado se terá dinheiro para fazer mais por Manaus nesse momento de crise econômica, o Tucano disse que não vai medir esforços para conseguir desenvolver todas as suas propostas. Nós temos articulações nacionais e internacionais, isso vai nos ajudar a superar este momento. Vamos enfrentar essa crise e vamos fazer sobrar dinheiro para investir na saúde, na educação, na infraestrutura e na ação social para a melhoria do nosso povo, declarou aos veículos de comunicação. Após o resultado em coletiva, Marcelo Ramos, do PR, afirmou que o momento não é de encontrar culpados para a derrota nas eleições municipais, mas de comemorar um passo importante na vida pública. Após perder com uma diferença de 123,9 mil votos, Ramos falou com a imprensa na sede do Partido da República, acompanhado por apoiadores políticos como o deputado federal Alfredo Nascimento, do PR. Marcelo Ramos considerou o pleito uma vitória política. A hora é de agradecer aos que acreditaram no nosso projeto e, acima de tudo, reconhecer a vontade da maioria do povo manauara, disse ele. O senador Eduardo Braga, do PMDB, afirmou que o apoio dado durante a campanha de Arthur não foi em troca de cargos. O PMDB não quer secretarias, quer apenas ajudar o povo de Manaus. Ajudar aqueles que acreditaram na proposta que o Arthur e o Marcelo Rota apresentaram, disse Eduardo Braga. Neste domingo, os manauaras também escolheram um novo deputado federal, Sabino Castelo Branco. Com a vitória de Arthur, do PSDB, nas eleições municipais deste ano, o político do PTB vai a Brasília substituir Marcos Rota, do PMDB, vice do Tucano, na Câmara Federal, uma vez que é primeiro suplente da vaga do PMDBista. Agora 6h15. A seguir. Em fuga, motoqueiro cai e morre após assaltar mulher no bairro de São Francisco. Agricultor é encontrado crivado de balas no Cacau Pereira. Voltamos com os detalhes após o intervalo comercial. Polícia. Os acontecimentos da noite que passou, as mais recentes notícias da madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade. Trânsito tranquilo, semáforos funcionando à frente do pronto socorro, onde chegamos agora há pouco, Paulo Guerra, aqui na Avenida Altaz Mirim. Movimentação considerada das mais tranquilas, com apenas 3 atendimentos. Um deles por agressão física, um por queda de moto e o outro, Paulo Guerra, uma pessoa que acabou sendo riscado a faca numa briga que houve no bairro Zumbi dos Palmares. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, a movimentação também considerada tranquila. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi um ladrão que apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. No pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física e foi outro ladrão, esse também ladrão de celular, que foi preso e antes de ser preso a população acabou o agredindo. Ele também deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto por volta de 22 horas, era a noite de ontem quando deu-se essa ocorrência. Um ladrão de celular de 22 anos foi agarrado por populares. Ele foi agredido a murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Posteriormente foi preso. Tudo aconteceu na Avenida André Araújo por volta de 19h30. Era a noite de ontem. Foi uma ação dos policiais da 16ª SICOM.
Uma moto foi roubada na Praça 14. A polícia foi acionada e conseguiu recuperar a moto e prendeu o ladrão. O ladrão também foi preso. A ação dos policiais da 24ª SICOM da área do CPA Sul da cidade. A Secretaria de Segurança prendendo bandidos, colocando-os atrás das grades. E ontem, mais uma vez, não foi diferente. Policiais da Rocan prenderam 2 bandidos que haviam roubado um carro no bairro da Betânia. O carro foi recuperado e já foi entregue a seu respectivo dono, e os bandidos foram para trás das grades. E mais ação da Secretaria de Segurança. 2 bandidos presos e uma moto recuperada em outra ação da Rocan. Os 2 bandidos foram levados à delegacia. Tudo aconteceu no bairro Cidade de Deus. Outra ação da Cidade de Deus, mais uma da Secretaria de Segurança. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos aí nesse final de semana, no sábado para domingo e de domingo para segunda, um dos finais de semana mais tranquilos do ano. Muita tranquilidade, principalmente no que se diz respeito à morte por violência. Então, vamos aos registros. Um assaltante, um bandido que acabara de roubar a bolsa de uma mulher na área do bairro de São Francisco, fugia em sua motocicleta. Um homem, até o momento não identificado, resolveu fazer a perseguição à moto. Nervoso, muito nervoso, o bandido perdeu o controle de sua moto e caiu, batendo com a cabeça na mureta, e acabou morrendo na hora. Populares chegaram no local, viram o homem ainda suspirar por alguns momentos, e ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte no Cacau Pereira. Um agricultor de 50 anos de idade morreu vítima de tiros de espingarda pelo corpo. Tudo aconteceu no final da noite de ontem. O corpo do homem, nas proximidades ali do Porto do Brito, foi jogado no lamaçal. O homem acabou morrendo logo após receber os balaços. O carro-tumba do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo por volta de 23 horas. A equipe do Dr. Jefferson Mendes, a equipe do Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 38 exames de corpo de delito. Apenas 38 exames. E essas foram as notícias do tranquilo final de semana na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A CBF divulgou os preços dos ingressos para o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa no dia 10 de novembro. As entradas vão custar entre R$100 e R$800, baratinho. O clássico entre as duas seleções vai acontecer no estádio do Mineirão. O setor destinado aos torcedores argentinos foi o Oeste Superior. As entradas custam R$400 a inteira. Após uma reunião entre o Comitê de Gestão do Santos, a equipe decidiu que não irá viajar para os Estados Unidos ou Marrocos para realizar sua pré-temporada de 2017, ficando no Complexo Modesto Roma, em Santos. O Santos estava analisando a possibilidade de realizar seus preparativos para o próximo ano em Miami, nos Estados Unidos, ou em Marrakech, lá no Marrocos. O fisiologista da equipe, Luiz Fernando Barros, contudo,
pontuou a importância da temporada e atestou que as instalações do CT Rei Pelé seriam as mais adequadas para a preparação dos atletas para a temporada. O britânico Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prêmio do México neste domingo e adiou a decisão do título do Mundial de Pilotos. Foi a 51ª vitória da carreira de Hamilton. Seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, chegou em segundo. Com o resultado, a vantagem do alemão na liderança caiu para 19 pontos. Em terceiro lugar, chegou a Red Bull de Max Verstappen, seguida do alemão Sebastian Vettel da Ferrari. A situação do Inter de Milão não está boa no campeonato italiano. Após vencer o Torino na última rodada e quebrar uma sequência de 3 derrotas no torneio, o time do técnico Frank de Boer voltou a perder. Neste domingo, a equipe Nerazzurra caiu para o Sampdoria por 1-0 em Gênova e deixou o comandante holandês ainda mais pressionado. De Boer sequer relacionou o atacante brasileiro Gabigol para a partida. Brasil vence Peru e conquista pela 19ª vez o Sul-Americano Feminino Sub-20. Meninas do Brasil vencem peruanas por 3-0 no Centro Olímpico de Uberaba e mantém a hegemonia do vôlei no continente. O título garante vaga no Mundial de 2017. Hoje tem bola rolando. O América Mineiro recebe o São Paulo às 20 horas do Independência em Minas Gerais, em jogo que encerra a 33ª rodada do Brasileirão. Agora 6h27 em Manaus. Últimas notícias. Termina amanhã as inscrições para o processo seletivo do projeto Jovem Aprendiz 2017 da Eletrobras Eletronorte por meio da Regional de Geração e Transmissão do Amazonas. O projeto oferece 2 vagas para o curso de assistente administrativo. As provas estão agendadas para a sexta-feira, que é dia 4. As inscrições serão realizadas de 8 às 11 horas e de 14 às 16 horas na sede da Eletrobras Eletronorte, Regional de Geração e Transmissão do Amazonas, na Djalma Batista. Os candidatos selecionados realizarão as atribuições como analisar, interpretar e preencher documentos e formulários padronizados, prestar apoio necessário às áreas administrativas, entre outras atividades. Vai sair hoje o resultado das contas do setor público de setembro. Em agosto, o rombo foi recorde e a dívida bateu em 70% do PIB. Vai terminar à meia-noite de hoje o prazo para quem quiser fazer repatriação de recursos de origem lícita mantidos no exterior, mas não declarados à Receita Federal. O governo informou que tinham sido arrecadados 45 bilhões de reais com impostos e multas. O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu nesta segunda-feira no mercado de futuro de Londres, cotado a $49,41, baixa de 0,60% em relação ao fechamento da sessão anterior. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em baixa de 0,12% aos 17.425,02 pontos. A fabricante de aeronaves Embraer informou nesta segunda-feira que teve lucro ajustado de 255,9 milhões de reais no terceiro trimestre, praticamente em linha com o obtido no ano anterior. Em termos líquidos, porém, o resultado atribuído aos acionistas foi de um prejuízo de 111,4 bilhões de reais, ante resultado também negativo de 380,7 bilhões de reais em igual etapa de 2015. O Itaú Unibanco informou hoje que teve lucro líquido recorrente de 5,595 bilhões de reais no terceiro trimestre. Queda, imaginem só, de 8,9% ante igual período de 2015. O maior banco privado do país informou também que seu retorno recorrente sobre o patrimônio líquido anualizado foi de 19,9% de julho a setembro, queda ante os 20,6% do trimestre anterior e dos 24,1% de um ano antes. O índice de inadimplência da carteira acima de 90 dias subiu de 3,9% de 3,6% para um trimestre antes e 3% de igual etapa de 2001. O acidente com o avião Fokker 100 da TAM em São Paulo está completando hoje 20 anos. Ao todo, 99 pessoas morreram na tragédia com o voo 402, que decolou às 8 horas e 26 minutos de Congonhas com destino ao Rio e caiu 24 segundos depois no Jabaquara, 12 quilômetros adiante. A polícia da Turquia fez nesta segunda-feira uma operação contra o jornal Cumhuriyet, um periódico da oposição no centro-esquerda, e deteve seu editor-chefe Murat Sabuncu,
entre outros jornalistas. Os agentes detiveram Sabunco em sua casa, que foi revistada da mesma forma que o redator Guray Oz, detido em sua casa em Ankara, informou o próprio jornal em seu site. Um terremoto de magnitude 5,4 graus sacudiu ontem o centro e o sul da Colômbia, sem que se tenha informado de vítimas ou danos materiais por parte das autoridades. O número de turistas estrangeiros que visitaram o Japão superou pela primeira vez os 20 milhões, informou nesta segunda-feira a Organização Nacional de Turismo do país asiático, a GNTO, ao publicar os dados dos 10 primeiros meses de 2016. 6h33 em Manaus, investigadores federais norte-americanos conseguiram um mandado para examinar e-mails recém-descobertos relacionados ao servidor privado de Hillary Clinton, disse ontem à noite uma fonte próxima à questão, enquanto o importante democrata acusou o diretor do FBI de infringir a lei ao tentar influenciar a eleição presidencial. 8 supostos islamitas foram mortos pela polícia nesta segunda-feira depois que fugiram de uma penitenciária de segurança máxima na Índia após terem degolado um guarda. A guerrilha LN negou nesta segunda-feira descumprir o que foi acordado com o governo da Colômbia para o início da mesa de diálogo de paz e chamou a suspensão da abertura do processo como uma pressão indevida do executivo. As forças iraquianas retomaram nesta segunda-feira o avanço para Mossul com o objetivo de conquistar posições a centenas de metros da periferia leste do reduto do grupo extremista Estado Islâmico, onde a ofensiva entrou na terceira semana. O Papa Francisco viajou nesta segunda-feira de Roma para a Suécia, onde deve se encontrar com os protestantes por ocasião do aniversário de 500 anos da reforma de Lutero. O avião do Papa decolou do aeroporto Fiumicino, perto de Roma, às 8h25, 5h25 no horário de Brasília, rumo ao sul da Suécia. Francisco celebrará uma comemoração comum com o bispo luterano Munibi Wanan, presidente da Federação Luterana Mundial desde 2010, e depois participará em uma reunião ecumênica em Malmö, no sul da Suécia. A primeira reunião de diálogo formal entre o governo venezuelano e a oposição terminou na madrugada de hoje com a decisão de criar imediatamente 4 mesas de trabalho a respeito de soberania, reparação de vítimas, cronograma eleitoral e situação econômica do país. O representante do Vaticano para este diálogo, o prelado italiano Claudio Maria Celli, leu ao término da reunião uma declaração conjunta na qual se explica que estas mesas de trabalho serão coordenadas pelos mediadores da União das Nações Sul-Americanas Unasul e da Igreja. Além disso, ele disse que entre os acordos fechados ficou estabelecido o próximo dia 11 de novembro para um novo encontro da Mesa Geral de Diálogo. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira manobras militares em águas sul-coreanas para ensaiar a resposta perante o hipotético ataque da Coreia do Norte, informou o Ministério da Defesa de Seul em um momento de forte tensão naquela região. 6h35. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir o corte de salários de servidores que entrarem em greve, movimentos sindicais disseram que não vão se intimidar e vão continuar protestando contra medidas do governo Michel Temer que considerarem prejudiciais aos trabalhadores. No dia 11 de novembro estão marcadas paralisações de diversas categorias pelo país. Entre as medidas do governo que são alvo de críticas está a reforma da Previdência e a PEC 241 que congela os gastos do governo por 20 anos. A assinatura do acordo entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal, marcada inicialmente para o dia 8, foi adiada. Deve ocorrer, no entanto, ainda em novembro. Após a assinatura, os cerca de 80 executivos da empreiteira que se dispuseram a contar o que sabem vão gravar depoimentos em vídeo, como determinou o STF, o Supremo Tribunal Federal. As peças serão enviadas ao ministro Teori Zavascki. Depois de examiná-las, ele decide se homologa ou não cada uma das delações. Após tudo isso, começam de fato os inquéritos, ou seja, investigações sobre os personagens delatados. Sem prazo certo para que sejam concluídas. Ainda assim, medidas como buscas, apreensões e prisões cautelares já poderão ser tomadas, o que se tornou comum na Operação Lava Jato. O presidente Michel Temer recebe hoje o próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o português Antônio Guterres, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Amanhã receberá o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Em sua conta no Twitter, o pastor Silas Malafaia comemorou a vitória de Marcelo Crivella do PRB para a Prefeitura do Rio,
com uma série de posts provocando os eleitores o derrotado Marcelo Freixo do PSOL em veículos de comunicação. Cambada de esquerdopatas se ferraram, tomaram uma lavada histórica. Calados, escreveu Malafaia, logo após o resultado da apuração, completando a mensagem com muito kkk. Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella venceu as eleições com 59,36% dos votos válidos. Crivella venceu a intolerância, o preconceito, a manipulação jornalística e o melhor, a esquerda comunista, continuou Malafaia, que é líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. No primeiro post, após o resultado, escreveu: chora capeta, chora Freixo, provocando ainda o PSOL, o PT, o jornal O Globo e a revista Veja, que publicaram nas últimas reportagens consideradas prejudiciais pela campanha de Crivella. Por volta das 21 horas, voltou a provocar, perguntando se a essa hora tem um pessoal na Lapa fumando maconha para tentar curar a ressaca. E agora ele está se preparando para a coleta na igreja. 6h38. Somente uma mulher conseguiu se eleger nas 57 cidades onde foi disputado o segundo turno. Raquel Lira, do PSDB, em Caruaru, em Pernambuco, com 53,15% dos votos válidos, contra 46,85% de Tony Tchel, do PMDB. Entre capitais, nenhuma mulher saiu vitoriosa neste domingo. Não fosse a vitória em primeiro turno de Tereza Surita, do PMDB em Boa Vista, com 79,39% dos votos, nenhuma capital seria governada por uma mulher. Esta será a quinta vez que Surita, ex-mulher do senador Romero Jucá, comandará a prefeitura da capital de Roraima. Quase 150 candidatos a prefeito mais votados podem ganhar, mas não levar. Eles tiveram os registros de candidatura indeferidos e apresentaram recursos que ainda não foram analisados pela Justiça Eleitoral. De acordo com o entendimento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, se todos os indeferimentos forem mantidos, os eleitores de 147 cidades terão de voltar às urnas para escolher o chefe do Executivo Municipal. Mendes afirmou neste domingo que a Justiça Eleitoral vai priorizar esses casos, mas não estipulou prazo para que todos sejam julgados. Segundo ele, essas situações são resultado da diminuição do tempo de campanha de 3 meses para 45 dias. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Gilmar Mendes, disse ontem que no fim do voto obrigatório não é uma solução para o processo eleitoral brasileiro e que o alto índice de abstenção que vem sendo registrado nas eleições de 2016 enfraquece o processo eleitoral. 6h40 em Manaus. O PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos no segundo turno das eleições municipais deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Foram 14 prefeituras conquistadas, de um total de 19 em que o partido disputava o cargo. Já o PT, que disputava 7 prefeituras, não elegeu nenhum candidato. Em seguida aparece o PMDB, que elegeu 9 prefeitos de um total de 15 disputas. Já a PPS, que aparece em terceiro lugar com 5 prefeitos eleitos, havia disputado 7 prefeituras. O PSDB foi o grande vitorioso do domingo. O partido só perdeu em Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Calcaia no Ceará e Franca em São Paulo. O principal revés foi na capital mineira, em que João Leite, que terminou à frente no primeiro turno, levou a virada no segundo e perdeu a disputa para Canil do PHS. Os tucanos venceram em Belém do Pará, em Blumenau, Santa Catarina, Caruaru, Pernambuco, Contagem, nas Minas Gerais, Jundiaí, em São Paulo, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho, Ribeirão Preto, São Paulo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Santo André, São Paulo, São Bernardo do Campo, também São Paulo, e Vila Velha, no Espírito Santo. O Palácio do Planalto, avaliou que o resultado das eleições municipais legitima o governo do presidente Michel Temer. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a ampla vitória de partidos da base aliada da Fôlego às medidas da equipe econômica do governo e sepulta as contestações à gestão que assumiu após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Essa eleição sepulta qualquer tipo de contestação, seja sob o ponto de vista institucional, de legitimidade ou de programa de governo, afirmou Padilha. O PSDB vai governar 34,4 milhões de eleitores a partir do ano que vem, segundo o levantamento do G1, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A soma equivale a 24% do total de eleitorado de 144 milhões. Em seguida aparecem o PMDB com 20,6 milhões, o PSB com 11,8 milhões e o PSD com 9,72 milhões de eleitores. Juntos, os 4 partidos governarão 53% do eleitorado brasileiro. Em comparação com a eleição de 2012, houve avanço no PSDB, que naquela eleição aparecia em terceiro lugar em número de eleitores, atrás do PT e do PMDB. O PT passou de 27 milhões para 4,36 milhões de eleitores.
O PMDB continua na segunda posição com um total de 20,6 milhões. Já em números de habitantes, que é maior que o de eleitores, o PSDB governará 48,3 milhões de pessoas, seguido do PMDB com 28,7 milhões, PSB com 16,5 milhões e PSD com 13,4 milhões. O PT governará 6 milhões de pessoas. O partido sai como o grande derrotado nas urnas. Destaque de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Eleito no Rio, Crivella agradece apoios e fala em concretizar projeto. O que diz a Folha de São Paulo? Pela primeira vez, PT fica sem prefeito no ABCD paulista, seu berço político. O Estado de São Paulo estampa. PSDB vence em 5 das 18 capitais no segundo turno. PMDB fica com 3. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, com o Correio Brasiliense. Diferença entre candidatos é de apenas 1% a 9 dias da votação nos Estados Unidos. O valor econômico. 147 prefeitos eleitos têm recursos pendentes, diz TSE. Estado de Minas. Calil, prefeito eleito de BH. Acabou coxinha e mortadela, agora é quibe. Jornal do Comércio, no Recife. Com 61,30% dos votos válidos, Geraldo Júlio é reeleito prefeito do Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Roberto Cláudio, aliado de Ciro Gomes, é reeleito prefeito de Fortaleza. 0 hora em Porto Alegre. Tucano Nelson Marquesan é o prefeito eleito de Porto Alegre. O Brasil Econômico. Bandeira amarela, conta de luz ficará mais cara em novembro. Edições impressas locais. O Jornal Agora. Bairro Grande Vitória vive horas de tensão. Em tempo. Manaus é Arthur. A crítica. Arthur Neto é reeleito. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos, o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa aqui leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Agora 6 horas e 45 minutos em Manaus. O amor do Amazonas.